Estamos em uma série de mensagens sobre o que Jesus espera de seus seguidores. A primeira mensagem dessa série foi feita em Mateus 28, em que Jesus, depois de ressurreto, disse aos seus discípulos: Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem a obedecer ou a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Portanto, eu tenho enfatizado nessa série que não apenas devemos saber o que Jesus ensinou, que já é um desafio, porque muita gente nem leu todas as coisas que Jesus ensinou, mas não é só saber, nós devemos obedecer todas as coisas que Jesus ensinou. Mas também não é só isso, nós devemos conhecer, saber e ensinar outros a não a replicar, mas a outros a obedecer. Essa é a missão que Jesus nos deu. Fazer discípulos de todas as nações e ensiná-los a obedecer todas as coisas que Jesus mandou. E é por isso que essa série é tão importante. Nós temos trabalhado domingo após domingo ordens, mandamentos, ensinamentos que Jesus nos deu. E hoje não seria diferente. E eu queria, antes de lermos o texto e antes de anunciar qual é o texto da meditação dessa noite, eu gostaria de perguntar para você, se essa fosse a sua última noite da sua vida, se você soubesse que hoje à noite seria a sua última noite de vida, o que você faria? Qual seria a sua prioridade? Antes de lermos o texto, para manter os irmãos aí na expectativa do que é que Jesus tem a nos ordenar essa noite, quero trazer um pouco do contexto que antecede a última noite de Jesus. Jesus, e eu quero falar do livro de João. Jesus em João é apresentado trazendo de volta, ressuscitando o seu amigo Lázaro. Nós sabemos que após essa ressurreição de Lázaro, Jesus começou a ser perseguido ainda de maneira mais cruel, ainda de maneira mais contundente. Logo depois, João nos apresenta essa perseguição que Cristo começou a sofrer. E ainda depois ele entra em Jerusalém, com muita gente ali, na chamada entrada triunfal, muita gente alvoroçando a entrada de Jesus como o rei. O rei chegou, o Messias chegou, aquele que vai livrar Israel da dominação romana. Então essa expectativa fervilhava naquela cidade de Jerusalém. O povo achando que finalmente o descendente de Davi viria para libertar o povo, há muitos anos sendo trocado ali apenas dos seus senhores. E nesse contexto de euforia, nesse contexto de animação, Jesus anuncia a sua morte. Estou dizendo isso porque que esse contexto é importante. Porque no texto que nós leremos essa noite, Jesus sabe que é a última noite de vida dele. Ele sabe disso. Ele não é pego desprevenido. E ele já anunciou algumas vezes que era necessário que ele morresse. E aqui eu vou fazer mais um parênteses. Me desculpe, irmãos. De vez em quando eu vou citar o Alcorão. Tá bom? Não me converti ao islamismo, mas depois da Bíblia, não tem outro livro que mais aumentou a minha fé na Bíblia do que o Alcorão. Tá? Então, por isso eu vou citá-lo bastante. Mas, por que eu vou citá-lo agora? Jesus está dizendo, antes da sua morte, que ele tinha que morrer quando todo mundo estava alvoroçando Jesus como o rei que acabaria com o Império Romano. Era agora o momento de Jesus falar o quê? Isso, me aplaudam, porque agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Não, ele falou assim, vocês estão me aplaudindo, mas eu vou morrer. Acabando com as expectativas messiânicas do povo judeu, que estavam esperando um grande rei Davi, um grande líder militar. E Jesus diz, eu vou morrer. Por isso que os discípulos tiveram dificuldade de acreditar em Jesus. Por isso que Pedro, até a última hora, quando Jesus é traído, ele pega uma espada para tentar defender Jesus, porque ele não concebia a ideia de que Jesus, no auge do seu ministério, tinha que morrer. E agora eu vou citar o Alcorão. Lá na Sura de número 33, versículo 50,
Alá está dizendo para Maomé, o grande profeta, que ele poderia ter algumas regalias no sentido de quantidade de esposas, ou quem poderiam ser suas esposas, inclusive as suas escravas. E em determinado momento, lá no versículo 50, ele diz: mas isso é privilégio teu, Maomé, com exclusão dos demais crentes, porque sabemos o que lhes impusemos com relação às suas esposas e às suas escravas, para que ninguém te censure. Eu lembro ter essa conversa com Mohatz, dizendo: que conivente, né? Que interessante. Um profeta que diz estar recebendo uma mensagem de Deus para ele, dizendo que ele, o recebedor da revelação de Deus, poderia ter privilégios que nenhum outro poderia. Que ele poderia ter mulheres que outros não poderiam. Engraçado. Mas Jesus, que era em si a própria revelação de Deus, ao invés de anunciar privilégios específicos, anunciou a sua morte. O privilégio do Filho de Deus, e não um mero profeta, era morrer. Estamos muito mais prontos a acreditar numa testemunha que diz estar falando a palavra de Deus e para isso ela precisa morrer, do que uma que diz que vai ter privilégios específicos. Com isso em mente, dentro desse contexto em que Jesus está anunciando a sua morte, na sua última noite aqui na terra, o que será que preocupava Jesus? Qual era a sua prioridade? O que ele estava querendo ensinar na sua última noite aqui na terra? Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Vamos ler esse capítulo do 1 até o 21. João 13, versículo 1 até o 21. A palavra de Deus diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que toma o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade:
Quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Essa é a palavra de Deus e é isso que Jesus tem demandado, ordenado que nós obedeçamos e ensinamos outros a obedecer. Devemos lavar os pés uns dos outros. O texto começa dizendo que Jesus tinha amado os seus discípulos e ele amou-os até o fim. No versículo 15 ele diz: eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu acabei de fazer com vocês. E no versículo 17 ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes, vocês estarão contentes, vocês serão definitivamente alegres se as conhecerem? Não, se as praticarem. Vamos lembrar da série. A série não é sobre conhecermos o que Jesus ensinou. A série é sobre sabermos, obedecermos e ensinarmos outros a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou. Talvez, meu irmão, você já tenha escutado a exposição desse texto muitas vezes na sua vida. Talvez você esteja aí até desanimado por talvez não ouvir nenhuma novidade durante a exposição dessa mensagem, de um texto tão comum, de um texto tão conhecido. Mas eu quero te alertar para o fato de que Jesus não estava preocupado se os seus discípulos sabiam ou não do que ele estava os ensinando. Mas ele diz: vocês serão felizes se vocês praticarem o que eu estou ensinando. Jesus nos ensina sobre o amor, sobre o serviço nessa passagem, fazendo mais um dos seus sinais miraculosos, embora muitas vezes nós não consideramos este milagre como se fosse um milagre. Lavar pés não nos parece algo tão sobrenatural, mas o meu intuito é mostrar que é um dos maiores nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero falar o que é o amor que Jesus ensinou. Quero tentar descrever, limpar essa bagunça que nós fazemos da palavra amor. O que não é e o que é. E depois que eu tentar limpar e demonstrar o que Jesus está ensinando, o que significa amar, eu quero mostrar como nós podemos amar à luz desse texto. Ok? Então, primeiro, o que é o amor e depois, como amar. Quando Jesus quis mostrar de maneira concreta o que era amor, ele lavou pés. E a gente precisa meditar sobre isso para o resto da vida, se a gente quiser entender de fato o que é amor. Porque Jesus tinha que escolher justo essa ilustração, essa demonstração. Eu quero tentar agora mostrar o que o amor que Jesus está ensinando não é, através dessa metáfora do amor como sendo lavar pés. Ok? É isso que eu quero fazer agora. Em primeiro lugar, amor, segundo Jesus, não é mera tolerância. Amar para Jesus não é meramente tolerar alguém. Em nossa cultura moderna, amor é simplesmente aceitar tudo que alguém diz, tudo que alguém faz, todas as opções que a pessoa deseja seguir na vida. Amar é aceitar todas as práticas, todas as crenças. Amar é dizer todos têm a verdade, ninguém está errado. Ódio, pelo contrário, é desaprovar qualquer prática, qualquer crença. Devemos aceitar tudo e a todos. Mas para Jesus, amar não é mera aceitação. Amar significa lavar. E lavar pressupõe sujeira. O verdadeiro amor é envolver-se com alguém. E não dizer, olha, está tudo bem. É não olhar para um pé sujo e dizer, olha, me parece muito limpo. Quem sou eu para dizer que o seu pé está sujo? O verdadeiro amor é olhar para alguém e ter uma visão de onde essa pessoa deveria estar. E fazer todos os esforços para que essa pessoa esteja aonde ela deveria. Que ela creia naquilo que ela deveria. Que ela faça aquilo que ela deveria. O amor aqui está lavando. E perceba, naquela época os pés não eram apenas feridos. Não eram apenas raspados, cortados
e sujos. Os pés simbolizavam uma vergonha. Você sabia que um judeu que tinha um escravo não poderia de forma alguma fazer um escravo judeu lavar os seus pés? Ele era um escravo. Mas ele de maneira nenhuma poderia fazer um irmão judeu lavar os seus pés, tamanho ultraje, tamanha vergonha que isso representava. E Jesus está ali lavando os pés dos seus discípulos. Amar significa lavar. Amor significa se envolver. E o amor não é mera tolerância, pelo contrário. Quanto mais nós amamos alguém, mais nós nos enfurecemos, mais nós não toleramos que a pessoa que nós amamos caia em erros profundos, fique batendo a cabeça na parede. Nós nos enraivecemos quando vemos pessoas que nós amamos tomando decisões erradas, fazendo coisas que só vão prejudicar a sua própria vida e as pessoas ao redor. O amor está longe da indiferença. O amor se preocupa, o amor busca relacionamento, o amor lava e não fica assistindo, deixando a pessoa quebrar a cara, batendo a cabeça na parede, em nome da tolerância. Amar não é dizer, olha, os seus pés são maravilhosos, mas é se dobrar, se ajoelhar diante deles e lavá-los. Mesmo que você encontre resistência. Pedro resistiu ao intento de Jesus no primeiro momento. Não, Jesus, você não vai lavar meu pé. Nenhum escravo poderia, agora mais o Senhor. Mesmo com a resistência, nós devemos lembrar que amar é lavar e não meramente tolerar. Segundo lugar, amar não é apenas romance. Porque o que está sendo lavado aqui não é qualquer coisa, mas são os pés. Eu estou dizendo isso porque amor é muito romantizado em nossa época. Pensamos no amor como atração. Nós dizemos que amamos uma pessoa quando nós nos sentimos atraídos por ela. Não só a atração física, mas quando nós nos atraímos pelo sucesso de alguém, quando nós nos atraímos pela personalidade de alguém, pelo status de alguém, por como a outra pessoa te sacia, te completa. O amor, na verdade, poderia ser traduzido de uma outra forma na nossa cultura como fome, como interesse. Mas Jesus está ensinando algo diferente aqui. Ninguém teria naquela época interesse por lavar pés. Talvez a maior parte das pessoas, se questionadas sobre qual parte do corpo elas menos gostam, elas diriam que são os pés. Por que Jesus faria isso então? Jesus estava ensinando que amor é uma ação, é um serviço e não uma atração. Na verdade, boa parte daquilo que temos chamado de amor, na verdade simboliza apenas fome, interesse. Pense na seguinte ilustração, imagine uma árvore bela, com belos frutos, e que você ame essa árvore, verdadeiramente. O que você faria? Você lutaria para preservar essa árvore, você lutaria para embelezar essa árvore, você tiraria as teias de aranha, você podaria, você faria tudo para que essa árvore continuasse espelhando a sua beleza mais e mais. Mas se você estivesse faminto perto dessa árvore, você não se importaria em pisar, quebrar galhos, em arrancar os frutos para saciar a sua fome. Boa parte dos nossos relacionamentos são, na verdade, a nossa procura por saciar a nossa fome e não por embelezar a outra pessoa. Nós temos fome, nós temos interesse. E Jesus está ensinando que amar significa se ajoelhar e lavar aquilo que não é atraente. Amor não é atração apenas. Amor é lavar pés. É servir as pessoas independentemente se são atraentes ou não. Se você pode receber algo em troca ou não. Quando as pessoas dizem, eu me sinto atraído, a pessoa está dizendo, na verdade, eu quero você para satisfazer alguma coisa. Eu quero você para preencher algum vazio que há dentro de mim.
Mas amor não é isso para Jesus. Amor significa embelezar, se engajar, fazer tudo o necessário para que a outra pessoa saia ganhando. Portanto, lavar pés não é tolerância, mas é engajamento. É envolvimento compromissado com a transformação, com o lavar. Mas em segundo lugar, amor não é apenas atração, mas é um serviço que muitas vezes não é agradável. E muitas vezes, eu vejo muito isso no gabinete pastoral, casais que estão com problema, um deles, ou os dois, dizem assim: olha, eu já não sinto mais nada pelo meu marido. Olha, eu não sinto mais nada pela minha esposa. No passado, ele ou era assim, mas agora as coisas mudaram. Talvez eu mesmo mudei. Já não há mais amor no casamento. Que tipo de amor você acha que eles estão falando? Já não há mais atração. Aquele produto que eu comprei no mercado já não satisfaz a minha necessidade. É isso que se está dizendo. A minha fome já não está sendo mais saciada. Mas se amar significa servir, mas se amar significa fazer e embelezar o outro, a lavar o pé do outro e não atração, então um casal que chega num status, numa situação como essa, pode continuar se amando no casamento, porque amar é servir, amar é se doar e não consumir. O amor que Jesus está ensinando aqui é um amor extremamente radical. Não é mera tolerância, é lavar. E não é mera atração, é serviço. E meu intuito até aqui tem sido demonstrar que amor não é uma coisa fácil. Porque se amor for meramente atração e se amor for meramente tolerância, sim, é fácil. Mas se amor não é isso, então eu quero te convidar a pensar que amor é muito difícil. E Jesus está dizendo: como eu lavei os pés, lavem uns dos outros. Assim, ele diz: um novo mandamento vos dou, lá no versículo 34 desse capítulo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí você pode pensar: mas como é que eu começo isso? E Jesus deixou uma maneira muito prática e até pragmática de começar a fazer. Sabe o que Jesus está falando? Para amar assim, basta você se ajoelhar, pegar os primeiros pés sujos que você encontrar pela frente e começar a lavá-los. Não precisa de especialização, doutorado, mestrado para isso. Se ajoelhe perante os próximos pés sujos e comece a lavar. Não precisa de atração, não precisa de sentimentos, não precisa que a pessoa mereça, nem ao menos deve ser avaliado a quantidade de sujeira ou de fedor que existe naquele pé. Mas deixa eu fazer um alerta. Muito cuidado com o seu serviço. Porque muitas vezes o nosso serviço, ele mais está interessado na maneira como podemos futuramente receber ou deixar a outra pessoa em dívida para conosco. Na verdade, servirmos com o intuito de sermos servidos. E Jesus está dizendo: não gravite em torno de pessoas que podem te recompensar. Jesus já ensinou: quando vocês forem dar uma festa, chame aqueles que não podem recompensá-lo. Não gravite em torno de pessoas que o seu serviço virará apenas uma forma de você ser servido depois. Isso não é amor. Até porque Jesus não poderia ser servido de maneira nenhuma por aqueles discípulos. Pessoas sem status, pessoas sem importância. Jesus está ensinando: é assim que vocês devem servir uns aos outros. É prático. Apenas comece. Se preocupe com as necessidades alheias. Olhe para as pessoas ao redor que você está ignorando. Porque talvez você esteja operando não segundo o princípio do amor, e sim com o princípio da fome, e sim com o princípio da necessidade. E ao começar a fazer isso, você vai descobrir um problema. Que isso não é fácil. Isso não é fácil.
Mateus 7, versículo 12, Jesus ensina aquilo que nós conhecemos como a regra de ouro. Faça para os outros aquilo que você gostaria que eles fizessem a você. A regra de ouro diz que nós devemos fazer para os outros, ser tratado pelos outros, como gostaríamos de ser tratados. A regra de ouro diz que devemos aprender a nos colocar no lugar dos outros. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o outro é problemático. O outro fede, o outro nos fere, o outro nos apunhala pelas costas. É esse o outro. Você acha que Jesus lavou o pé de todos os discípulos, menos de Judas? Sabendo que Judas iria traí-lo, o texto diz que ele lavou os pés de todos, e de Judas. Jesus lavou os pés daquele que iria traí-lo de maneira covarde. Mas a regra de ouro diz que devemos fazer aquilo que nós desejaríamos receber. Ou seja, quando nós somos tolos, quando nós erramos feio com pessoas, nós não gostaríamos que fôssemos perdoados? Nós não gostaríamos que fôssemos tolerados? Nós não gostaríamos que fôssemos servidos? Nós não gostaríamos que fôssemos aceitos novamente? E se nós gostaríamos isso, deveríamos oferecer a mesma coisa àqueles que têm nos ofendido, àquele que nos tem nos maltratado, àqueles que nos têm nos perseguido. Portanto, o amor vai tomando medidas ainda mais radicais, demonstrando ainda mais a nossa incapacidade de amar desse jeito. E sabe por quê? Porque nós temos fome. Porque nós queremos ser preenchidos por conta dos nossos interesses. Queremos o amor de pessoas para que nós nos sintamos bem conosco mesmos. Portanto, nós não conseguimos nos colocar no lugar dos outros. Nós não seguimos a regra de ouro porque temos interesse. E qual é a solução para esse problema? É claro, e sempre será a mesma solução. Os problemas apresentados domingo após domingo serão diferentes, mas a solução, o remédio, será sempre o mesmo. Aqui está o que é tão maravilhoso nesse texto e em toda a Bíblia. Jesus Cristo vem à Terra e o que ele faz? Ele diz, eu sou mestre e senhor. Ele diz isso nesse texto. Eu sou mestre e senhor. E eu estou vendo que vocês não estão seguindo a regra de ouro, que vocês não têm se amado, vocês não têm se colocado no lugar uns dos outros. Eu vejo que vocês são interesseiros, eu vejo que o pecado transformou vocês, o coração vazio de vocês. Vocês querem usar pessoas. E aqui está o que eu fiz por vocês. Enquanto vocês não podem se colocar no lugar uns dos outros, eu vim e me coloquei no lugar de vocês. Eu vivi a vida que vocês deveriam ter vivido. Eu morri a morte que vocês deveriam ter morrido. Eu, o próprio Deus, estou ajoelhado diante dos seus pés, enquanto nem os escravos poderiam. O próprio Deus. Eu entendo quando os muçulmanos têm dificuldade de acreditar que Jesus era Deus. Eu entendo. Que loucura acreditar que Deus se faz homem para lavar os nossos pés imundos. A nossa sujeira, aqueles que se viraram as costas para Ele. Nós nunca podemos nos acostumar com verdades assim. O próprio Deus ajoelhado lavando pés. Não há nenhum outro profeta, não há nenhum outro líder, não há nenhum outro Deus de qualquer religião que diga, eu estou ajoelhado aos seus pés. Você encontra até Deus por aí, que está disposto a perdoar, desde que não tenha nenhum prejuízo para Ele mesmo. Mas o único Deus que perdoa, assumindo o próprio ônus, assumindo o próprio prejuízo, é esse Deus encarnado que se ajoelha e lava pés. Eu estou te amando, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Eu estou te amando apesar de quem eu sou, apesar de quem vocês são, apesar do que eu estou sofrendo, eu estou amando vocês,
quando eu me dobro e sirvo vocês. E aí então Pedro diz para Jesus: Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés, não. De jeito nenhum. Não vai. E aí Jesus diz para ele: Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo. Mas um dia, Pedro, um dia você vai entender. E sabe por que Pedro iria entender? E Pedro futuramente entendeu que Jesus estava fazendo muito mais do que lavando pés. Ele estava entregando a sua vida por aqueles que o negaram. Jesus estava entregando a sua vida por aqueles que o abandonaram. Era mais do que lavar pés. Jesus está dizendo: eu me coloquei no lugar de vocês para que vocês possam começar a amar as outras pessoas. Eu estou me colocando no lugar de vocês para matar definitivamente a fome de vocês, para que vocês não precisem de outras pessoas, mas para que vocês sirvam as outras pessoas. Sem que eu os lave, vocês não poderão lavar os pés uns dos outros. Jesus amou você e Ele não ganhou nada com isso. Você não poderia recompensá-lo de nenhuma maneira. Ele amou por causa de quem você é, simplesmente. Se é verdade que Ele não consegue nada com a nossa devoção, se é verdade que Ele não consegue nada com o nosso serviço, então isso significa que Ele nos valoriza muito, que Ele nos amou simplesmente por quem nós somos, e não porque Ele poderia obter de nós. Somente se você receber um amor desse, tão livre, tão pleno, tão completo, somente se você reconhecer que você é amado por quem você é e não porque você retribui ou porque você faz. Somente quando isso acontecer, você será capaz de amar pessoas como Jesus tem ensinado aqui. Não mera tolerância, não mera atração, não mero interesse. Você será completamente livre do interesse para começar a servir. Se você quer seu coração curado essa noite, você tem que olhar para Jesus. Você tem que ler os evangelhos e tem que contemplar o que Ele está fazendo aqui. Ele nos deu um exemplo prático de como devemos amar, mas Ele não deu só isso. Porque se tivéssemos apenas o exemplo de Jesus, seríamos todos esmagados, porque ninguém ama desse jeito. Mas o seu amor nos preenche. O seu amor sacia a nossa sede. E somente assim podemos amar. Ninguém aprende a amar tentando. Preste atenção nessa frase. Antes que o amor seja algo que você dá, o amor precisa ser algo que você recebe. Mas não aplique isso para sua esposa, para o seu marido. Ok? Isso só vale para Deus. Antes de você aprender a amar como Ele ama, você precisa receber o amor que Ele oferece. E aí sim, tem duas coisas práticas que você pode fazer e eu termino essa mensagem dessa forma. A primeira delas é, você precisa de um banho se você ainda não tomou. Pedro diz, quando percebeu que era necessário, que ele não teria comunhão com Jesus se Jesus não o lavasse, ele diz: então Jesus, não lave apenas meus pés, mas lave o corpo todo. Me dê um banho inteiro, Jesus. Se é isso que é necessário para que eu tenha comunhão contigo, me lave por completo. Mas Jesus diz: Pedro, para quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. Pedro, você já tomou banho. Pedro, você já fez a confissão. Agora você precisa que eu lave seus pés apenas. Mas para quem ainda não tomou o banho da graça, para quem ainda não foi justificado pela fé, você precisa de um banho. Cristo te lavou por completo dos seus pecados? Você é um verdadeiro convertido ou você é apenas um convencido? E se esse é o seu caso essa noite, eu te pergunto, por que não tomar essa decisão hoje? Por que não se entregar pelo único que entregou a sua vida por você? Quem mais poderá te amar desse jeito tão perfeito?
Esse é o amor que temos buscado a nossa vida inteira, em tantos lugares, e nós nunca encontramos, a não ser nele. Em segundo lugar, se você já tomou um banho, se você já é justificado pela fé, ainda assim você precisa que Cristo venha todos os dias e lave os seus pés. Todos os dias. Ele diz, você não precisa de um banho inteiro, mas você precisa, Pedro, que eu lave os seus pés. Mas sabe, o interessante de Jesus ter usado a metáfora de lavar pés como uma exposição de amor, é que lavar pés é uma coisa que tem que ser feita todos os dias. Principalmente naquela região, onde as pessoas andavam em terrenos pedregosos, cheios de sem tênis, com sandálias. Seus pés estavam sempre sujos. Portanto, era necessário que mais de uma vez por dia os seus pés fossem lavados. Jesus está ensinando para a gente, vocês precisam meditar no que eu fiz, para que dessa forma os seus pés sejam lavados diariamente, repetidamente, pelo amor de Jesus. Então, quando nós fizermos isso, nós paulatinamente aprenderemos a amar assim. Não basta que você saiba que uma vez lá atrás, confiou em Jesus Cristo e tomou um banho, e que Ele te amou, e que Ele te aceitou, e agora você pode caminhar para as coisas mais profundas, porque esse capítulo você já passou. A vida cristã inteira é sobre o Evangelho. É sobre relembrar repetidas vezes, e dessa maneira, lembrar que Jesus lava os nossos pés todas as vezes que nós nos relembramos do seu sacrifício. E que então isso vai nos capacitando a aprender a servir desse mesmo jeito. Não apenas tolerar, não apenas sentir atração, mas servir aqueles que não podem nos recompensar. Meus irmãos, é isso que Jesus nos ordena essa noite. E sabemos que não poderemos cumprir isso sem a sua graça, sem que Ele mesmo lave os nossos pés. Mas lembre-se, a proposta dessa série não é você saber disso. Jesus diz, feliz aquele que não ouvir, mas obedecer esse meu mandamento. Mas além disso, precisamos ensinar outros a obedecer tudo aquilo que Jesus tem nos ordenado. Portanto, saiam por essa porta e apliquem aquilo que nós ouvimos essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela não apenas nos dá um exemplo a ser seguido, ela nos dá o caminho da salvação. Não um caminho que nós devemos trilhar, mas um caminho que foi trilhado pelo Deus de todo o universo, que se fez homem, que se ajoelhou e lavou os nossos pés, às custas da sua própria vida. Deus, não permita que essas verdades sejam verdades negligenciadas, desrespeitadas, não sentidas, ignoradas por nós. Deus, queremos ser por elas transformados. Queremos ter os amores do nosso coração reorientados em direção ao Senhor. Queremos aprender a amá-lo, Deus, mas sabemos que só poderemos fazer isso quando nós tivermos uma consciência aguçada do tamanho do seu amor por nós, porque não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Não podemos dar aquilo que nós não recebemos de tuas mãos. Portanto, Deus, em primeiro lugar, queremos ter em nós um coração sensibilizado para o teu amor. De tal forma que ele nos preencha, de tal forma que ele nos abunde e transborde, para que sirvamos de igual maneira, para que amemos de igual maneira. E ajuda-nos, Deus, a não apenas obedecer isso, mas a ensinar outros a obedecerem, porque essa é a missão que o Senhor nos deu aqui na terra. Ajuda-nos, pois precisamos do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.